Gê, está liberado, tá, Gê? Então, tá. Então, uma boa noite a todos, que eu não dei boa noite no início, que possamos, então, convidando a todos a elevarmos o nosso pensamento neste momento, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, para fazermos a prece de abertura. Dizemos a Jesus da nossa gratidão de estarmos uma vez mais, Senhor, conectados, tão longe e ao mesmo tempo tão perto uns dos outros. Que possamos, Jesus, aproveitar este momento maravilhoso de aprendizado, para que possamos colocar na nossa vida, na nossa família, conosco mesmo, estes ensinamentos tão preciosos de entendimento de nós mesmos. Que a tua luz, Senhor, nos fortaleça, nos permita o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual, para que possamos aproveitar muito estes ensinamentos dessa noite, te rogando sempre a luz, a paz no coração de todos nós. E que possamos assim, Senhor, com a tua permissão, iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Eu vou projetar, então, a nossa aula. Um momento. Por acaso entrou aí para vocês a aula ou não? Tá o quê? Entrou, Fabiana. Sim, aqui, sim. Eu estou vendo. Tá bom, então. Meus amigos, só para nós fazermos um retrocesso bem pequenininho. Então, na semana passada, a gente viu aquela reunião onde aquele médico narrou para nós o preconceito que ele sofreu na sua época, né, por ser um homem negro, que lutou muito para conquistar o título, a láurea de doutor, né, na área da medicina. E ele, ao mesmo tempo, ele foi muito justo em nos falar da dificuldade que ele encontrou, mas também o quanto ele replicou ao mesmo tempo com relação à doutrina reencarnacionista, porque ele também era um cético, né, fez sérias críticas enquanto encarnado. Mas aí a gente tem que entender que ele estava dentro daquele contexto ali, de uma época, né? Isso é muito importante. A gente sempre tem que contextualizar a época que a pessoa se encontra, né? Não nunca tentar ver as coisas a partir do olhar de hoje, porque senão a gente vai condenar todo mundo do passado. Entende? Em se tratando de espíritas, nós estaremos condenando a nós mesmos. Por quê? Porque o passado era nós. Então, qualquer coisa que a gente falar mal do passado, nós estamos falando de nós mesmos. Então, nós caímos em dois erros. Primeiro, que a gente tem que entender que naquela época era daquele jeito, né? Não tinha outra maneira, e que hoje já está diferente, mas, ou pelo menos menos. E também que quando a gente apontar para alguém do passado, a gente pode estar apontando para nós mesmos. Bom, dito isso, o nosso capítulo de, então, hoje é o capítulo 3, Encontro com o Mentor. Aí o seu Homero vai convidar, então, alguém para iniciarmos a nossa leitura, e a dinâmica do estudo é que nós vamos ver os capítulos, né? Nós vamos reler, porque a ideia é reler, porque já lemos, e vamos juntos, assim, quebrando as informações para ampliar este conhecimento que o Filomeno vai trazer. Pode ser? Então eu passo para o seu Homero.
eu convidaria o Joel Correa. Está aí o Joel? Estou aqui. Posso começar? Está com a palavra. Encontro com o mentor. Encontrava-me pessoalmente fascinado com os conceitos emitidos pelo nobre psiquiatra, que tivera coragem e valor para os enfrentamentos numa época de ignorância cultural e espiritual, de ideias negativas, preconcebidas e injustificáveis, conseguindo impor-se pela capacidade intelectual e desassombro espiritual. Em face disso, conseguiu oferecer valiosas contribuições científicas que ainda são dignas de aceitação, algumas delas ainda hoje aplicadas como terapêuticas valiosas. Agradeci interiormente a Deus pela oportunidade de poder estar ao seu lado, nas atividades que se estavam programando para os dias por vindouros. Despedindo-nos, rumamos para os nossos aposentos, a fim de repousarmos por algumas horas, quando seríamos esclarecidos sobre os compromissos por firmar. Na manhã seguinte, o amigo Bruno Antonelli informou ao respeitável Dr. Ignácio Ferreira que deveríamos ser recebidos pelo mentor espiritual da clínica psiquiátrica em determinado horário daquela manhã, quando se dispunha a ouvir-nos e a entretecer considerações em torno da programação dos trabalhos que seriam desenvolvidos. Posteriormente, reunimos-nos todos sob agradável pérgola adornada com trepadeiras abertas em perfumadas flores, que embalsamavam o ar. Comentando as excelentes oportunidades de autoiluminação e de trabalho espiritual que a divindade nos concede em todos os momentos, onde quer que nos encontremos. Dr. Ignácio, lógico e sereno, informou-nos com um leve sorriso nos lábios. Quando me encontrava na Terra, além dos compromissos no sanatório, não me pude furtar ao dever de dedicar-me ao labor de educação das gerações novas, participando com interesse profundo pela criação de um lar para meninas sem pais ou órfãos sociais, em decorrência do abandono e da miséria econômica. Logo que foram traçados os primeiros projetos, não faltaram a cooperação e a participação de pessoas generosas interessadas em construir o bem, em auto-renovar-se pela prática da caridade, versando armas conosco até o momento da materialização da obra, que permanece, embora as dificuldades da época em que se vive na Terra, perseverando nos objetivos iniciais. Por ali passaram espíritos nobres que se elevaram pela dedicação, entregando-se com total abnegação ao trabalho educacional, abrangendo as áreas morais e espirituais, essenciais a qualquer programa iluminativo de consciências, o que para todos nós constitui verdadeira bênção. A educação permanece como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser. Lamentavelmente, ainda não recebeu o respeito de que se faz credora, nem os investimentos necessários à realização do seu ministério. Será revertido quando os homens e as mulheres melhor compreenderem a sua missão libertadora. O mais importante neste capítulo é formação dos educadores, imprescindível em qualidade, para que se atinjam os objetivos a que se destina. Principalmente aquela que diz respeito à moral, não somente a que se dirige através dos livros, conforme esclarece o emérito codificador Allan Kardec. A educação é filha dileta do amor elevado, e se encarrega de inspirar as pessoas desinformadas a respeito dos métodos pedagógicos e psicológicos mais próprios para o desempenho de tarefas enobrecedoras que desejem desempenhar. Vemos pais simples e modestos, no entanto, ricos de afetividade bem diferenciada,
operarem intuitivamente com nobreza e metodologia educacional, logrando o êxito que outros mais afortunados e menos afetuosos não conseguem. Logo se depreende que se trata de espíritos lúcidos e dignos em reencarnações humildes, sem que hajam perdido o patrimônio superior de que se encontram investidos. A educação, portanto, é tarefa pertinente a seres enobrecidos pelo amor e interessados na edificação dos sentimentos das demais criaturas humanas. Nesse sentido, convém recordarmos que o Espiritismo é essencialmente uma doutrina educativa, e não foi por outra razão que a divindade encaminhou o espírito Denizar Vivaio à convivência com o missionário Henrique Pestalozzi, o emérito educador, a fim de tornar-se também mestre, seguindo a trilha sublime do excelso pedagogo, que é Jesus. Ele fez uma pausa oportuna. Oi? Só vou aproveitar que tu falou, ele fez uma pausa, vamos fazer uma pausa. Só para nós não perdermos aí o que tu leu para cima, tu gostaria de fazer algum comentário ou não? Por favor. Te tocou alguma questão? Não? Como ele afirma aqui, né, que a importância da educação, da criatura autoanalisar, tudo perceber, né, não logra êxito em buscar o encontro consigo mesma, quando ela percebe aquela condição de que ela não está só. E essa troca de conhecimento, de experiências, não se torna uma criatura desinformada. Né? Uhum. É fundamental a importância que às vezes a gente analisa assim aquela criatura com muito estudo e é extremamente arrogante, insensível, né? E aquela outra que é muito mais simples, muito mais humilde, tão fraterna, tão meiga. E essa educação é de fundamental importância para que a gente se renove constantemente, que a gente está sempre aprendendo, né? Uhum. Isso aí. Então não é à toa, né, que Jesus traz para nós como o organizador, ou aquele que codifica, né, que transforma o conhecimento espiritual num método pedagógico. Porque, na verdade, a doutrina espírita ela é um método educacional, pedagógico, da alma, né, diferente, né, não é do corpo. Então, ele é sistêmico de organizar como nós podemos compreender a construção e desenvolvimento das virtudes. Porque isso é muito interessante, tá, pessoal? Nós, às vezes, nos esquecemos que, assim como nós aprendemos, né, o letramento, o numeramento, as fases da educação, o desenvolvimento da forma como compreende o conteúdo, na alma é a mesma coisa. A Joana vai dizer que virtudes, elas não nascem assim do nada. Elas precisam de métodos para que a gente desenvolva elas. Então, parece que cai do céu, basta eu ir na casa espírita e eu vou ser daí virtuoso. Não, eu preciso compreender as maneiras de como ser, por exemplo, mais fraterno. Como eu posso ser mais fraterno? Então, claro, pode ser começando a fazer isso. Então, isso é método. Então, para que nós possamos nos tornar conhecimento dentro de uma escola, da mesma forma que a gente usa método para aprender, porque ninguém usa, por exemplo, filosofia com uma criancinha lá do berçário, porque tem a ideia de que a filosofia ela vai para o campo do simbólico, né? E aquela criança ela está no mundo do concreto. O que é o concreto? O concreto é o mundo do físico. Ela está trabalhando o mundo do físico, por isso ela pinta muito. Entende? Ela não entende muitas vezes a criancinha o tamanho das coisas. Ela entende que o tamanho das coisas tem relação com esse mundo psíquico. Por isso aqui é interessante. Ó.
Por exemplo, pegar uma criancinha que está iniciando a escrita e mandar ela escrever elefante, ela faz assim, elefante, e ela faz uma letra grande, porque afinal de contas o elefante é grande. Se tu manda ela escrever formiguinha, ela faz bem pequenininho, porque tem que escrever pequenininho, porque a formiguinha é pequenininha. Vocês compreendem? Então, como eu vou falar de filosofia para uma criança? Então, primeiro ela tem que superar algumas questões na infância, né? E depois ela vai ampliando e dissociando que as coisas do mundo simbólico não têm esse tamanho com relação ao mundo físico. Vocês entendem? Então ela está construindo o entendimento de mundo. Agora vamos imaginar isso no campo das virtudes, né? Como é que eu posso imaginar? Se eu não tiver método, eu vou repetir a mesma coisa. Bom, para que eu seja bom, eu tenho que fazer coisas muito grandes na sociedade. Olha só como nós somos infantis na área da emoção. Então, assim, eu, para ser bom trabalhador da casa espírita, eu tenho que fazer coisas muito grandes e eu tenho que ser muito importante na casa espírita. Se eu não for importante, parece que eu não sou um grande trabalhador e, portanto, parece que eu não sou um espírito bom. Por isso que daí a gente tem que trabalhar isso, porque senão daqui a pouco eu não quero receber a pessoa na porta e eu quero ser o palestrante, porque parece que a pessoa na porta, olha o método de associar pequeno com grande. Quem está na porta não tem o mesmo valor que quem faz a palestra. Olha que interessante. Então, a doutrina espírita ela vai nos ensinar que no campo das virtudes se faz a mesma coisa. Não se associa espaço e nem lugar como condição espiritual superior, mas sim o que eu faço nesse local que eu estou inserido. E que se eu sou o porteiro da casa, ou o faxineiro, e eu sou o presidente, seja lá quem for, isso não me torna nem grande nem pequeno no espaço que eu estou, mas como eu faço aquilo aonde eu estou. E aí sim eu começo a trabalhar as virtudes, porque senão eu vou começar a achar que as coisas eu só modifico quando eu faço grandes coisas. É o que a criança faz. Ela só sabe escrever elefante quando ela faz a letra grande. Vocês entenderam que como é interessante? A gente carrega para dentro do campo, para todas as áreas, a nossa infância. Então é por isso que a doutrina espírita tem como base o pedagogo, para ensinar. E aí o Kardec vai então ensinar metodologicamente os caminhos que o espírito precisa percorrer. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colaboração. Poderia falar? Boa noite. Pode sim. Vai lá, Renan. É assim, tava escutando a leitura e também estava refletindo com relação à situação. Desculpa o meu português, tá bom? Então, é assim, atendi uma pessoa que estava em um desequilíbrio emocional muito forte, muito forte. E ela culpava todos e todo o que tinha acontecido na vida dela e estava assim, quase destruída, né? Quando ela chegou. Aí a gente foi analisando, pedi um pouquinho que conte um pouquinho de história para eu entrar no contexto desse sofrimento dela. E aí eu descobri uma situação bem interessante, e ela não tinha se tocado, que era a situação de as mágoas que ela levava no íntimo, na história dela. Muitas mágoas, sentimento de abandono, sensação de sempre ficar só, sempre ser aquela pessoa que se esforça para fazer as coisas pelos outros, sabe? E quando a gente foi falando desses negócios não, dessas situações que ela tinha, entre aspas, como que esquecido, né?
que ela tinha guardado pelo consciente, passou ao inconsciente e deixou aí, porque era bem melhor ficar que a outra pessoa faça para ela e ela ficar na comodidade de tudo. E quando ela descobriu isso, ela parou de chorar e falou assim: meu Deus do céu. Então, eu estava com essa pessoa só para ela me suster na vida? E eu falei assim: pode ser, mas essa foi uma forma para você ficar na vida. E agora pode ficar na vida com a consciência de curar essas mágoas. E ela, assim, sabe, começou a se aclarear. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei? O sofrimento deixa, entre aspas, eu vou colocar, na ignorância a pessoa. E é muito cômodo sofrer porque o outro tem a culpa. E o que eu estou entendendo na leitura é que se a gente não tem consciência, e o que a Joana de Ângeles também fala, se a gente não tem um autoconhecimento, como que a gente vai aspirar àquela felicidade que nosso mestre em algum momento falou? Então, olha como que é esse transtorno do momento de não saber se é por aqui, por ali, e pelo sofrimento todo cegado, a humanidade anda às cegas, em escuridão total, culpando quem pisou o pé do outro, né? Então, Exatamente. é bem interessante essa parte dessa leitura, me fez Uhum. refletir muito com relação às situações emocionais, psíquicas e psicológicas Uhum. atuais, pelo que estamos atravessando depois da pandemia como humanos. E aí ele também vai trazer, né, o René, que a educação da alma, de valores, ela é construída dentro do lar, por isso ele vai citar as pessoas que não têm o conhecimento, em tese, acadêmico, conhecimento. Então, a educação não está presa à universidade. Então, citou aqui, no caso, as pessoas mais simples, que tinham todo esse valor moral que se trabalha, né? E aí, nesse ninho, assim, foi fomentado para que aquelas pessoas pudessem ter da experiência dessas pessoas mais velhas, né? Que não se poderia se perder, não se deveria perder, porque na universidade, na escola, a gente vai aprender coisas de valores também, mas não Claro. como o do lar, né? O do lar ele é mais importante porque é o referencial espiritual, porque ali está o lugar onde os reencontros de almas vão se dar, né? E Certeza. isso, e aí o seu Homero, o Joel lê mais um pouquinho, então, para nós, depois aí a gente passa para o próximo, né? O próximo, pode ser, já? Tá bom. Então, vamos. Ele fez uma pausa oportuna, dando-nos ensejo de melhor acompanhar-lhe o raciocínio, o que me sensibilizou imensamente, logo dando prosseguimento. Em se considerando a situação na qual se encontra o nosso amado planeta, na sua condição de mundo de provas e expiações, os lares coletivos para a educação infantil, especialmente para as crianças socialmente órfãos ou realmente sem pais físicos que a morte arrebatou, constituem uma necessidade. No entanto, no futuro, quando se viva o período da regeneração, essas instituições estarão totalmente superadas, porque o amor não permitirá que haja abandono de qualquer espécie. E todos aqueles que experimentarem as vicissitudes da orfandade, de uma ou de outra natureza, serão recebidos por famílias afetuosas e lhes minimizarão os sofrimentos, educando-os com bondade e dedicação. Em face dessa necessidade que permanece, nem sempre os resultados têm sido positivos, principalmente por falta de educadores preparados e amorosos, que se dediquem
ao ministério por provação, por vocação, e não somente por remuneração, de que compreensivelmente necessitam. Infelizmente, muitos desses lares transformam-se em depósitos de vidas na infância, fanadas desde muito cedo em promiscuidade, descuidadas, padecendo reações de pessoas atormentadas e perversas que não as amam, e ali se encontram apenas por necessidade. Há numerosas exceções que, no entanto, são insuficientes para o atendimento correto ao número colossal de candidatos em penúria e em padecimento. Argumentam algumas pessoas indiferentes ao amor, que transitam na seara espírita, que o sofrimento dessas crianças decorre da conduta que tiveram noutras existências, aqui se encontrando para a indispensável recuperação. Não padecem dúvidas quanto ao conceito emitido, mas não se justifica que sejam tratadas com indiferença, com perversidade, com abandono. A divindade cumpre eleger os meios melhores para a dignificação dos espíritos, e não a nós, permitindo-nos injustificações inválidas para nos tornarmos os braços da lei em cobrança do que desconhecemos. Como consequência, o número dos educandos infelizes que buscam fugir desses lares é muito grande, por se sentirem desprezados, somando-se este conflito aos instintos e impulsos que lhes permanecem, não havendo logrado superá-los, por falta de orientação adequada. Simultaneamente, há muitos que, embora hajam recebido todo o carinho e orientação por problemas psíquicos, fazem-se rebeldes, difamadores, ingratos. Apesar desses inconvenientes e outros mais, ainda executam uma tarefa respeitável, que merece ajuda e apoio, antes de censura e reproche. Se não forem capazes de recuperar dignamente os espíritos que aí se encontram, retardam-lhes a marcha de muitos sofrimentos ou os impedem de mais complicar-se, tendo isso em consideração os investimentos de amor e de caridade de muitos dos seus responsáveis e dedicados trabalhadores. Na interrupção natural que se permitiu, pude considerar mentalmente a validade dos seus conceitos. Novas técnicas psicopedagógicas vêm sendo propostas por eminentes educadores, convocando a responsabilidade, ao desenvolvimento dos valores éticos morais e não apenas a transmissão de ensinamentos, somente instruindo-se e, quando aplicadas corretamente, resolvendo muitos dos desafios existenciais que prosseguem ameaçadores. Aprendi a compreender, deu continuidade ao raciocínio. Nesse formoso labor, que quão grave é a responsabilidade educacional, tendo em vista as ocorrências que tiveram lugar ao longo do trabalho do lar. Da mesma forma, no sanatório, não me eram poucos os convites à reflexão e à perseverança, trabalhando-me interiormente. A Rita está levantando a mão, ela quer fazer uma pergunta. Não, é que senão a gente está indo muito para frente, já está passando daqui a pouco. Eu queria fazer um comentário, posso fazer? Pode sim, com certeza. Tá, ali na página anterior, na 65, me chamou a atenção, né, Fabiana, ali. Argumentam algumas pessoas indiferentes ao amor que transitam na seara espírita, né, que o sofrimento dessas crianças, né, decorre da conduta, né. É sempre bom lembrar, né, que a gente, como espírita, né, realmente, né, ali não cabe julgamento, né, tu tá ali para ajudar, né, e senão a gente fica sempre com aquela desculpa, a pessoa tá passando por isso nessa vida, porque na vida passada o espírito tem que cuidar para não ficar nessa batida, como eu digo assim, porque senão a gente fica sendo omisso, né, Fabiano, eu vejo muitas pessoas falar, porque a pessoa, não, a gente pode até ver pessoas que fizeram nessa existência ou outras alguma coisa que não era adequado, enfim, né, cada um tá na sua caminhada, né, mas é o que ele fala, tu tem que tentar ajudar ela, né, ali, né, não se justifica que sejam tratados com diferença, e às vezes a gente pode ficar
eu tô falando para nós espíritas, mas assim, meio tipo, pode até ser, parece indiferente, né? De novo, né? Não fazer o mal não é o fazer o bem, né? Então, eu achei interessante, assim, que ele ressaltou isso, né? E que, claro, ele falou ali que muitas vezes tu não vai conseguir recuperar, porque cada um tem seu livre-arbítrio, sua trajetória. Provavelmente pessoas que estejam ali estão por motivações, né, de todas as ordens, mas algumas tu vai conseguir ajudar, né, assim, né, com uma palavra de carinho. Outras talvez não consigam, né, mas tem que fazer a sua parte, né. Achei bem interessante que como tem um trabalho ali, né, no mundo espiritual bem forte, assim, né, porque às vezes a gente, tu já falou isso, né, em outras aulas de outras, que, não é porque a pessoa está ali parada, né, com alguma doença mental, né, Fabiano, que o espírito não está ali, que possa aprender. A gente confunde, mal comparando, que não é o cargo dela, né, se ele está lá na porta da entrada da presidente, porque isso são valores nossos aqui, né, da Terra, né, assim, da importância tanto aos cargos, né, e não as atitudes. E a mesma coisa, assim, né, que, digamos, ali, tu vê todo um trabalho, mas adianta, as pessoas estão ali, tem algum problema mental, talvez elas precisem ter bem mais carinho que nós, né, justamente porque estão numa situação bem pior do que a nossa, né. E às vezes a gente pode achar que elas não precisam porque estão mentalmente perturbadas, né, e eu achei bem interessante que ele reforça a necessidade de tu dar mais carinho, amor e todo esse tratamento do plano distinto, assim. E claro, né, que vão ter esses desafios, são de existência anteriores, mas que tu tem que fazer esse trabalho ali, que é fundamental, inclusive. Então, era isso que eu queria comentar, achei bem... Não, é muito importante, por isso que é importante a leitura em grupo, né, porque daí a gente volta. O que acontece? Até peço desculpa para vocês, assim, dizer, mas em qual parte do evangelho está isso? Assim, eu tenho essa falha de ficar marcando exatamente, mas vocês podem ficar bem tranquilos porque está no evangelho, tá? O Kardec pergunta, tem em algum momento ali das explanações dele do evangelho, se eu não me engano é o São Luís que responde, parece que foi o São Luís, eu posso depois ir atrás dessa informação e aí eu coloco aqui no grupo lá depois para nós, tá? Ele pergunta assim, se a gente não estaria interferindo, olha só, olha a lógica da pergunta do Kardec. Bom, se o Fabiano aqui tá passando por determinada situação e não existe injustiça, então é sinal que o que eu estou passando é porque, né, eu, de alguma forma, promovi aquele ato. Ok, tudo bem, até aí tá certo, o Espírito está colocando aqui. Agora, será que eu devo alguém vir aqui e tentar fazer alguma coisa para isso que eu estou passando, para, digamos assim, amenizar isso? Bom, se ele está passando por aquilo ali, porque ele precisa passar por um karma, será que eu não estou interferindo no karma dele? Para ele viver, né? Essa é a pergunta que o Kardec faz. Ou será que não é melhor deixar aquilo correr naturalmente, já que ele está vivendo um karma por ter cometido aquele ato passado e agora ele está respondendo? Olha a lógica do Kardec, né? E aí os espíritos responderam bem assim, gente. Ok. Eita, eles responderam assim. E quem te disse que não foi Deus que te colocou ali para dar o fim ao karma? Olha que interessante. O que acontece? A gente só olha o lado negativo, né? Não, a pessoa, o meu vizinho está passando por isso, então é porque ele fez algo do passado. Claro que fez. Óbvio. Mas nós não reencarnamos aqui na condição de ser juízes. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, se Deus me colocou diante desse problema, é porque talvez ele esteja me convidando a terminar aquele problema. Percebam? Foi essa a resposta que o Espírito disse para Kardec, quando ele diz assim, será que eu não estou interferindo naquele karma? Né? E os Espíritos dizem assim, mas quem é que te disse que talvez não foi Deus que mandou tu ir ali para terminar o karma? Porque agora terminou aquele karma. Como é que se termina? Encaminhando pessoas para acabar com aquela situação, né? E não ir. E aí o que acontece? Primeiro ponto, nós não reencarnamos para ser juízes. Nós reencarnamos para nos melhorar e auxiliar ao próximo. Esse é um ponto. Tá, mas ele tem um problema, tá vendo o problema ali. Aí eu vou usar uma
uma colocação da Joana, do Divaldo. Uma vez o Divaldo disse assim, mas minha irmã, tu viu que ela tem aquele problema lá? Era uma situação. Aí a Joana disse assim para ele, pois é, Divaldo, ela já sabe, ela não precisa que tu fique dizendo isso para ela. O dono da ferida já sabe dela. Que interessante, né? Porque a gente quer apontar o erro do outro, ou mostrar aquela falha. Tento justificar por que isso não vai ajudar, né, Fabiano? Também tem um lado comodista. Eu não vou ajudar, porque ela tá ali no karma dela, mas até o contrário, né? Pode ser. Toda passagem... É o que o Espírito está dizendo. É que se eu estou diante de uma dor, talvez Deus me convidou agora para que aquela dor se encerre, se termine. E o outro ponto, né? Se a pessoa tem aquelas deficiências morais, que eu também tenho, porque a gente, diga de passagem, a gente também tem que se colocar como no mundo de provas, nossa, de expiações, que está indo para um outro patamar, se ela tem aquilo, bom, eu não estou ali na condição de ficar apontando, porque o dono da ferida, diz a Joana, já sabe dela, não precisa ficar apontando a ferida, né? Não, e tu, né, Fabiano, que é psicóloga, assim, só para concluir a minha fala, né, estou me entendendo, mas, assim, hoje, praticamente, várias descobertas foram porque pessoas ficaram fazendo psiquiatras, médicos como esses aqui, tratamentos mais humanizados, né? Então, muita gente que antes ficava lá, desculpe a palavra, né, mas apodrecendo num lugar assim, sabe, esquecido pela família, talvez até adoeceu mais porque ficou abandonado, o abandono também, né? Por que hoje eles acham que algumas pessoas têm que ficar no meio da sociedade ou conviver? Por tratamento dela, elas melhoram, né? Claro, talvez elas não vão ser tidas como os ditos normais, mas hoje praticamente tu conhece um colega, um amigo, alguém da família, que tem algumas das coisas que hoje são tratáveis, assim, e estão fora, né? Antigamente, talvez as pessoas ficassem mesmo no asilo, no manicômio, hoje não se usa nem mais esse termo, né? Era bem triste. E aqui ele está chamando a atenção para que a gente, onde estiver, tenha mais carinho, não olhe só pela profissão, pelo dinheiro que faz, mas se faça um processo empático de se colocar no lugar daquela pessoa, né? Porque ela, de certa forma, também está sofrendo. Talvez a revolta, as questões que aquele jovem está vivendo ali, exatamente essa falta, né? Essa falta de uma mãe, de um pai, de alguém que vai ampará-la, vai cuidá-la, vai olhar para ela, vai ter aquele carinho, entende? Então, às vezes, se aquelas pessoas que estão sendo remuneradas para estar ali, tudo bem, elas estão ali pela sua profissão, mas quando se chega no campo do afeto, o dinheiro deve ficar um pouquinho de lado. Assim. Quando chega nessa questão do humano, do calor humano, fazer esse esforço de nos olharmos mais projetarmos, fazer essa projeção assim no sentido de que aquele jovem pode ser o teu filho, pode ser o teu sobrinho, colocar alguém que a gente ama no lugar daquela pessoa para que se aproxime do afeto, né? Porque é um humano, né? E a pessoa está sofrendo, às vezes a revolta é um pedido de socorro, às vezes a revolta ela se justifica, né, por uma falta, assim, e não no sentido de que a pessoa é má por causa disso. Né? Às vezes é uma batida, assim, um soco da mesa, não significa que seja má, mas significa um socorro que não é dito por palavras, mas é um socorro que é dito na violência porque ninguém me escuta, entende? Então, daí por isso, essa questão de humanizar mais o que vemos. Mas deu um soco na mesa, mas o soco da mesa pode me representar outra coisa que não seja o que eu acho que é agressão. Certo? É um pedido de... A Joana tem essa expressão, né? Toda agressão é um pedido de socorro, não sabe falar. Ô, Fabiano, a gente está fazendo na nossa casa lá no Luz Eterno um trabalho, né, sobre esse, graças a Deus, assim, esses assuntos estão se encaixando, né, nada é por acaso. Sim. Nós vimos um filme, né, da Alice, né, a cura pelo amor, né, eu digo, né, porque aquilo ali é a cura pelo amor, né, Sim. e ela trabalha essas pessoas doentes, e ela traz uma parte, assim, muito humana de cada espírito que ali está, espírito que era levado aos cárceres para lutar, para barganhar dinheiro, porque ele era louco, então ele podia apanhar, sabe, do outro.
E daí os enfermeiros ganhavam dinheiro em cima disso. Então, eles não usavam esse recurso da humanização, de conhecer o paciente, de ver por que ele tinha aquela agressão, ele recebia agressão. Então, entende? Ele se transformou naquele homem horrível, e ele queria só o cachorrinho. Ele se tornou dócil que nem um bichinho. Então, eu fico pensando assim, né? Que graças ao nosso bom Deus, as coisas estão mudando, os psicólogos, os psiquiatras, né, estão vendo sobre outro prisma. Eles todos desenhavam, Fabiano, coisa mais linda. Uhum. Você sabe que a irmã Dulce, a nossa brasileira da Bahia, a freira católica, ela olhava para os jovens e as crianças como filhos dela. E eles chamavam ela de mãe, né? Então, ela era a mãe daquelas crianças. E era muito bonito, porque esse dia eu estava vendo uma entrevista de aniversário da instituição dela, e daí ela já tinha desencarnado, deu o depoimento dos filhos mais velhos. E um deles, assim, muito emocionado, ele chorava muito, ele dizia assim que ela dizia para ele, né, que ele era o mais velho, dizia assim, olha, tu vai levar os teus irmãos numa excursão que eles iam conhecer o mar. E ele se divertir, né, criança. Aí ela disse assim, tu é o irmão mais velho, e tu tem que cuidar dos... Mas ela conversava com ele, como se fossem filhos dela. Então, e eles consideravam ela como mãe, eles chamavam ela de mãe mesmo. Então, veja o que ela fez, né? Ela aproximou o afeto, assim, então substituiu aquilo que um dia faltou, né? E aí ele disse que aquilo se completou gigantescamente, né, na vida dele. Aquela expressão arquetípica da mãe, do calor, né, e que um dia faltou por algum motivo, que a gente não está aqui para julgar, né, gente, mas que faltou naquele momento. Mas, enfim, podemos dar mais uma continuada? Quem é que estava lendo? Fabiano, Era o Joel. A Rita quer contribuir com nós agora? Fabiano, Pode falar, dona Maria. pode um espírito reencarnar como um deficiente mental, mas que vem para iluminar aquela família aonde ele reencarna? Pode ser assim? Pode, Ou ele sim. vem pode? Pode. Assim, ó, a deficiência, ela não significa definir o karma, digamos, negativo. Sempre aquela coisa assim, não, é porque tu fez isso, né? Então, tem isso que tu fez isso. Então, oi? O suicida é quase qualquer um. Assim, ó, gente, a enfermidade nem sempre tem relação com um problema moral, tá? Vamos pegar o Evangelho, ó. O Kardec vai dizer, toda a expiação, ela é uma provação. Então, o expiar é sentir na pele, tá? Ela é uma provação também, além de ser uma expiação, é uma provação. Mas, diz os Espíritos, nem todas as provações são expiações. Olha só. Então, eu posso estar com uma deficiência porque eu cometi algo ruim. Então, essa deficiência vem me ensinar o valor do desvalor que eu tive para com a vida. Então, eu vou ter a falta. Mas eu posso vir com esta falta e não ter tido karma nenhum com isso. Então, eu estou sendo provado, mas não estou expiando. Porque, então, toda expiação, ela é uma provação. Mas nem todas as provações são expiações. Vamos pegar Jesus. O que fez Jesus para morrer na cruz? Se não tem justiça. Vamos por essa lógica. Porque Jesus não estava expiando.
Na verdade, Jesus estava nos ensinando, trazendo para nós a condição de Jesus era mais superior. Então, quer dizer que esse caso de Jesus de sofrer na cruz nos mostra que nem todos os sofrimentos são expiações, entendeu? Mas são ensinamentos, são almas que passam por aquelas dificuldades para nos ensinar. Então, Jesus é o nosso mestre e ele vai nos mostrar nas dores humanas, nas dificuldades humanas, sem vínculo nenhum com aquilo, porque ele não tinha vínculo, mas como superar. E abaixo dele, que somos nós, muito abaixo dele, tem espíritos, por exemplo, que nascem assim, com síndrome de Down e não teve problema nenhum no passado, mas veio para ensinar aquela família a resignar. Então, daí ela vai lá e se forma pedagoga, ou ela vai trabalhar para ensinar a família que a dificuldade não interfere no espírito. Mas tem espíritos que vão nascer, por exemplo, com problemas sérios mentais, porque usaram a mente, sim, de forma errada. Mas tem espíritos que vão vir com muitas dificuldades para mostrar na sua dificuldade, como se faz mesmo tendo dificuldade. Ou vou unir essa família. A família está esparsa. Daí ele vem e... Você entende? Então, uma coisa não tem relação nem sempre. Conseguiram captar isso? Isso é importante, tá? Toda expiação é uma provação. Mas nem todas as provações são expiações. Ou seja, nem todas as provas que eu vivo ficam dolorosas ou dificuldades são expiações. Não são expiações, não. São apenas provas. Eu escolhi como uma prova para o meu crescimento, mas para auxílio para aquelas pessoas. Eu posso falar um exemplo na minha família? Pode. Dá tempo? Aí a senhora fala o seu exemplo e a gente retoma, então, o nosso estudo, tá? Tá certo. Obrigada, viu? Eu tenho um neto que é excepcional e é filho do coração. A minha filha pegou esse menino no Lar Santo Antônio. Ele tinha 7 anos e hoje ele já está com 25. E desde que ele chegou na nossa família, a minha filha já me disse mais de uma vez: mãe, tu não faz ideia como a minha vida melhorou depois que o Carlinhos veio para cá. Então, é por isso que eu te perguntei aquela hora se pode, né? Porque ele, realmente, ele não reclama de nada e ele é super deficiente emocional, né, da mente. E ele é, para nós, um exemplo de paciência, porque ele fica naquela caminha, ele não reclama, ele não tem nada, assim, de reclamar, sabe? Só reclama quando está com fome, aí ele grita, ele faz o manifesto dele, mas ele não fala, ele não se mexe, enfim. Esse é o exemplo que, para nós, a gente sabe que o Carlinhos já foi nosso em alguma outra encarnação, né? Hoje ele veio através de um lar Santo Antônio. Era essa a minha colocação. Obrigada, Fabiano. Tá bom. São os exemplos que a gente vai tendo na nossa vida, né? Eles vão batendo nas nossas portas e vão nos reencontrar. De novo. Seu Homero, agora? Sim, a Rita quer assumir a leitura? Tá. Pode ser? Continue a leitura. Pode ser. Vou continuar, então. Aprendi a compreender, deu continuidade ao raciocínio nesse formoso labor, quão grave é a responsabilidade educacional, tendo em vista que as ocorrências que tiveram lugar ao longo do trabalho no lar, da mesma forma, no santuário, não me eram poucos os convites à reflexão e à perseverança, trabalhando-me interiormente a fim de superar as más inclinações, objetivo essencial da reencarnação. Assim, nada deploro, sempre reconhecido ao Senhor da vida, pelas concessões com que me enriqueceu a jornada terrestre, desenhando-me os programas de autoiluminação para o futuro. Ao concluir de forma simpática e espírita, facultou que nosso convidado, Dr. Juliano, também apresentasse algumas considerações.
Reconheço-me de origem modesta, carregando o peso da discriminação racial, nos dias em que me encontrava no seio da Mãe Terra. A princípio, na juventude, acreditei que seria impossível uma existência saudável ante os obstáculos que deparava a cada momento. Inspirado certamente, hoje compreendo pelo benfeitor espiritual que se encarregara de conduzir-me no tentame evolutivo. Dei-me conta que somente através do estudo do comportamento digno desmentiria o velho refrão: negro somente avança quando cai ou foge da polícia. Compreendi que, sem oportunidade de encontrar o seu lugar ao sol, o afrodescendente descambava para a servidão inferior, o alcoolismo, a corrupção, porque as portas do progresso estavam-lhe fechadas. Infelizmente, ainda permanecem alguns bolsões de intolerância entre as criaturas terrestres, mantendo a discriminação racial. Empreendi, no entanto, a tarefa de demonstrar o erro que permanecia. O estudo para mim era o caminho inicial. Dedicando-me à atividade que me exigia muito esforço e luta silenciosa, às vezes com lágrimas, embora as bênçãos do meu protetor, o barão de Itapuã, para quem minha genitora negra trabalhava. Foi-me possível apresentar, por ocasião da conclusão de curso médio, aos 18 anos de idade, uma tese sobre a etiologia da sífilis maligna precoce, com referências e citações em 6 idiomas, inclusive em latim, conseguindo chamar a atenção de grandes estudiosos no estrangeiro onde a obra foi publicada. Logo mais, o esforço inaudino foi-me possível passar a ensinar na faculdade, onde for aluno, aos 23 anos de idade, na condição de mais jovem professor da universidade, reconhecidamente racista e preconceituosa naqueles dias. Este foi apenas o início. Combates acerbos foram travados para demonstrar que todos os seres humanos são iguais geneticamente, e que a decantada inferioridade não é privilégio de uma raça, assim como não é considerada superioridade. Decorrentes esses fenômenos somente de condições socioeconômicas, de fatores genéticos, defluentes das enfermidades que os maltratam e que afligem demais os desprotegidos, de que, mimoseados pela opulência, no qual também proliferam anomalias incontáveis. Hoje, constato que as matrizes reais do processo encontram-se no espírito e não no corpo. O ser espiritual é o responsável pelas aquisições positivas e negativas resultantes das experiências do processo evolutivo, do qual todos nos encontramos situados. Ademais, constatei na grande pátria do espírito, onde agora me encontro, que foi eu próprio quem solicitara a oportunidade do renascimento na etnia negra, e desdenhara, em ocasião petrérea, acompanhando-me com outros esvairados, assim recuperando-me da própria insânia. Felizmente, pude desincumbir-me a contento em relação aos compromissos espiritual de autoedificação. Quando todos compreendemos o significado do amor e a responsabilidade em relação à vida pessoal, familiar, social, dar-nos-emos todos as mãos, ajudando-nos reciprocamente e avançando no rumo da real felicidade que nos aguarda. Por enquanto, façamos o melhor ao nosso alcance, sempre reconhecendo que seria possível realizar um pouco mais caso nós houvéssemos empenhado pelo conseguir. Continua? Neste momento, recebemos os amigos Matilde, Bruno, Antonelli e Jacques, que vinham reunir-se conosco a fim de seguirmos em direção da comunidade onde se encontra o venerável mentor da clínica psiquiátrica, a qual deveríamos integrar-nos em breve tempo. O gentil amigo Bruno explicou-nos que o responsável especial pelo nosocômio fora quando na terra espírita de elevado quilate, que sendo convidado a Seara de Luz no fim do século XIX, não trepidara em arrotear o solo do coração, e ao lado dos grandes apóstolos Bittencourt Sampaio. Dr. Bezerra de Menezes e outros trabalhou com denodo para a implantação do espiritismo nas formosas terras brasileiras, lutando com afã e amor pela unificação dos espiritistas já naqueles dias passados. Uhum. Continua? Então, o que ele está trazendo para nós? O Bezerra, ele foi o grande médico, né? Ele que fez esse divisor da questão da saúde, realmente não olhou para essa questão do poder e do conhecimento. E ele é um símbolo, né, do verdadeiro papel da medicina, do médico na medicina, né? Então a gente viu ali que o rapaz, então ele foi testado a viver como um homem afrodescendente, como ele cita, mas é um homem negro,
para ele, veja bem, para ele era necessária aquela experiência porque ele desdenhou no passado das pessoas. Então agora ele tinha conhecimento, vocês viram, 18 anos, 22 anos, apresentando em 5 línguas. 6 línguas. 6 línguas, imagina que exigência, né? Nossa. E aí, mas ele precisava saber o valor do respeito ao humano, né? Que não se mede as pessoas pela sua cor, pela sua condição social. O humano transcende a tudo isso, né? A bondade, ela transcende a tudo isso. A gente tem, eu sou da universidade, tu não é, então eu tenho mais valor. Isso é uma ilusão, nossa, isso é um devaneio da alma, assim. Então, ele narra, né, a sua experiência, ele vai nos ensinar. E, acima de tudo, nós temos que ter essa dignidade humana. E o Bezerra é, para nós, então, esse símbolo, né, do verdadeiro sacerdócio da medicina. Porque daí não adianta ter a medicina, fazer juramento e depois não cumprir com aquela tarefa, né? E aí, o que adianta tirar um conhecimento? Né? Então, cai por terra, né, toda essa questão aí de que conhecer mais que os outros me demonstra que eu sei mais, portanto, eu tenho mais valor. Não se sustenta essa tese, né? Eu não sei se o senhor Roberto... Seu Roberto quer fazer uma pergunta, seu Roberto? Queria, seu Homero. Fabiano, nesse capítulo que nós estamos estudando, eu vejo que a questão racial, ela é mencionada até mais do que uma vez. O que enriquece, o que melhora esse estudo, se mencionando por mais de uma vez essa questão racial? É que a gente reflita sobre o preconceito, né? Não, Fabiano, desculpe a expressão, eu tenho uma negrada tão grande na minha vida que eu já há muito tempo, inclusive tenho uma neta que é negra, e eu me sinto à vontade de falar, né? Eu acho que isso é uma questão que, quanto mais importância se der a ela, mais nós vamos eternizar esse assunto. Por exemplo, felizmente o pai da minha neta é um ex-genro meu. Um dia a gente conversando, ele disse assim, minha filha, mas para nós tudo é mais difícil. E a minha neta, ela tinha 13 anos. Ela foi disse, mas por que é mais difícil para nós? Porque nós somos negros. Ela foi disse, olha, isso é um problema teu, meu não é. 13 anos ela tinha. Ela já sofreu preconceito na escola e estuda num colégio no Dom Feliciano, ali em Gravataí, um colégio enorme, um colégio de freiras, né? E a minha filha ficou sabendo através de terceiros e disse para ela, por que tu não comentou? Eu disse, mãe, uma menina de 13 anos, disse assim, esse assunto aí, quanto mais se toca, acho pior ele fica. Então, eu simplesmente ignoro. Então, eu estou, sinceramente, meio surpreso que, numa obra dessa envergadura, esse assunto ser tão enfatizado. Uma coisa que todos nós temos conhecimento, sabemos que existe, mas eu acho que, eu penso assim, quanto menos se interferir nisso, melhor. E de espíritos de altíssima envergadura, né? Então, eu sinceramente, eu fiquei meio... Eu não fiquei chocado, mas me chamou bastante atenção esse assunto ser trazido aqui com tanta ênfase. Mas era sim, tem coisas que devem ser faladas.
tem coisas que precisam ser trazidas, assim, para que a gente possa, porque senão a gente fica muito no mundo do imagético. Ele, em algum momento aqui, ele vai começar a trabalhar essa questão para nós, exatamente, porque qual é o objetivo que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo o objetivo de enfatizar o racismo, não apenas só para falar do racismo, mas para nos mostrar os prejuízos que isso causa. É o que ele está querendo dizer aqui. É essa falta de humanização da questão, né? De se humanizar mais no sentido com o outro. Ele está fazendo relação, ele está usando uma experiência para nos mostrar as relações de poder das coisas, entende? O que é inferioridade? Assim como ele cita ali já o racismo, ele também está criticando a academia ao desconhecer que a educação do lar é tão importante quanto, entende? O processo educacional não pode. É nesse sentido que eu percebo que ele está começando, ele está trabalhando essa questão, entende? Talvez isso vai lembrando em outros momentos, mas assim tem coisas que precisam ser faladas. E que assim, né, Fabiano, eu acho que foi escrito ali quando ele está contando a história dele, né, nesse relato de experiência na Terra, Roberto, ele em 1920 e poucos, né, faz mais de 100 anos, né, então naquela época, assim, tinha, não vou dizer que não tem hoje, né, racismo e preconceito, sempre, a gente vê que pelo que falam tem, né, o meu melhor amigo é da raça negra também, ele sempre fala que tem ainda racismo, mas é bem menor, talvez, do que era no passado, só que ele teve muitas dificuldades, eu acho que é por isso que ele está mostrando ali todo o trabalho que ele passou, assim, né, mas, enfim, eu acho que é mais pelo esforço que ele teve que fazer na vida, assim, né, porque há 100 anos atrás tinha bastante discriminação, né, isso eu acho que é inegável, né, é de 1920 e poucos que eu acho que ele está falando, né? Se não me engano. Aqui é do tempo do André Luiz, porque foi quando o Einstein esteve aqui, e é naquela foto que eu havia mostrado na aula passada, que ficou gravada, e aí ele está nos mostrando. Mas a relação que ele está querendo dizer com a palavra dele é que isso se replica em outras coisas nas nossas relações. Vocês entendem? Ela está se replicando com isso. E aí ele mostra que essas experiências elas não são produtivas para nós. Mas a gente pode ir seguindo, daí vamos ver o que ele vai nos trazer mais aqui. Fabiano, lembrando, quando você já mencionou alguns minutos atrás da questão do contexto e da época, que essa história toda se passa na cidade de Salvador, que 98% da população é afrodescendente, e o Juliano Moreira, que eu conheço a história dele, conheço o hospício lá com o nome dele, em homenagem a ele, o fato dessa dificuldade dele e da possibilidade de ele estar ensinando na universidade serviram de grandes desafios na vida dele e para o futuro. E ele foi considerado como um pai desta área em todo o Brasil. Ele não só ficou circunscrito a Salvador, mas em todo o Brasil. Então, para mim, soa, Roberto, como dificuldades, barreiras que ele foi ultrapassando para chegar onde ele chegou. Entendeu? Não como um reforço dessa questão. Vou só sair um minutinho, então, para nós vermos o rosto do Juliano. Bem rapidinho, tá? Só um momento aqui. Eu acho que, de repente, a gente conhecia ele um pouquinho, já que o Luiz citou o Juliano para nós. Mas eu entendi como o Luiz também. Eu também entendi como o Luiz falou, né? Estão vendo aí, pessoal? Tá o texto, não tá a imagem dele. É que isso tem que falar para mim, para eu poder... Não tá aparecendo ainda. Mas ele continua mostrando o texto, mas tudo bem. Tá. E agora? Não. Não aparece nada para mim. Que interessante, ele não quer mostrar. Bom. Tu tem que clicar na figura, né? Porque tu deve ter botado compartilhar e o texto também está compartilhado, não? Uhum. Acho que tem que descompartilhar o texto e compartilhar só essa figura. Já fiz. E agora?
Ainda não. Agora vai. Isso, ele aí. Aqui, ó. Então, tem um pouco sobre a história da vida dele. Tem alguns vídeos. Depois eu vou catar esses vídeos, aí coloco aqui só para nós conhecer um pouquinho. O pessoal lá em Salvador brincava que ele era irmão de Castro Alves por causa do bigode dele. Que o bigode dele era muito parecido com o de Castro Alves. Olha aqui do lado, aqui, ó, a foto que ele fala quando Einstein esteve no Brasil. Ó. Vocês estão vendo? Estou vendo. Do lado direito ali está o Einstein com ele. Ó. Que ele vai citar ali. E essa foto aqui, gente, ela é célebre, e a gente vê que ele é da época do André Luiz, porque o André Luiz está nessa foto aqui também. O doutor Carlos Chagas. Ó, aqui está o Juliano, aqui do ladinho, do lado esquerdo da tela. E o André Luiz, em algum momento, está aqui nessa foto, porque eu tenho foto do André Luiz com o Einstein dessa época aqui. Ó. Bom, mas enfim, só para a gente dar uma... Deixa eu pôr aqui, então, o nosso texto. Vamos tirar. E aí a gente segue. Aí eu passo para o Roberto. Quer falar mais alguma questão? Alguém mais? Para nós, aí podemos seguir. Vocês querem convidar mais alguma pessoa para ler, para nós irmos? Como é que está o nosso horário? A Simone Beretta pode nos dar a nossa... Oi. Posso ler? Dias passados ali, né, Rita? Quando encontramos? Não, quando encontramos. Nos encontramos 60... Não, desculpe, 48, Simone. Obrigada. No final. Tu vai ler na tela, Simone? Eu estou na minha aqui. Tá bom. Tá. Obrigada, amigo. Quando nos encontrávamos delineando os planos de edificação do hospital, em memorável reunião de tipologia, esclareceu-nos o caro Bruno. Fomos informados do interesse da nobre entidade que muito ajudara, com os recursos espíritas, os portadores de alienação mental e obsessiva, que o buscavam, aplicando passes e socorrendo-os com carinho e bondade, dando continuidade ao mister no plano espiritual. Não demoramos em rogar-lhe o patrocínio espiritual para a obra, intercedendo junto ao Divino Médico para que pudéssemos servir sem titubeios, sem reclamações, com devotamento. Amparados pela sua intercessão generosa, fomos abençoados por companheiros de grande valor, que se integraram ao trabalho, oferecendo o melhor de suas possibilidades até a exaustão de alguns, em razão da sua convicção espírita e da necessidade de redenção moral. O hospital cresceu e desenvolveu atividades terapêuticas valiosas, inclusive iniciando o atendimento espiritual em dias muito difíceis, quando a maioria dos psiquiatras que se lhe vinculavam legalmente... Alguém falou? Acho que o seu Homero está aberto. Que se vinculavam legalmente, recusavam-se a aceitar este tipo de interferência terapêutica sem validade acadêmica. Não nos deixamos, porém, desanimar e investimos com valor moral na contribuição espírita para os enfermos, instalando pequeno grupo de atendimento com passes e diálogos fundamentados nos conceitos doutrinários do Espiritismo, mediante a aceitação dos familiares do enfermo, que assinavam um termo de concordância. É claro que os resultados foram positivos e de quase imediata constatação. As resistências iniciais foram diminuindo, e hoje a contribuição espírita é reconhecida ali como de valor inestimável. No momento, desejamos ampliar o programa espiritual, razão pela qual convidamos o querido benfeitor Dr. Inácio Ferreira, para que superintenda por algum tempo
o trabalho que desejamos instalar. E o fazemos porque sabemos estar vinculada a nossa clínica ao Sanatório Esperança, onde ele realiza o elevado ministério psiquiátrico, sob o amparo do venerável espírito Eurípides Barçanufo. Chegamos ao formoso local de atendimento em que se encontrava o nobre espírito, que muito nos comoveu. A serenidade que exteriorizava na face, a discreta radiação de luminosidade e de amor, bem traduziam a alta estirpe de evolução do benfeitor. Dei-me conta de o conhecer, desde quando nas atividades espiritistas em que me empenhara, quando no corpo físico. Tinha-o, desde então, na condição de venerando amigo, porque houvera lido alguns dos seus livros, acompanhando os efeitos do seu trabalho unificador, sentindo a sua grandeza espiritual nas lutas travadas contra os espíritos das trevas, as perseguições da ignorância e do preconceito. Nele encontrando forte resistência, que lhe permitiu superar e vencer todos os embates, deixando pegadas luminosas para que fossem seguidas pelos que vieram depois. Com serenidade natural e sensibilizadora, recebeu-nos à porta de entrada da sala de entrevistas, conduziu-nos a uma ampla mesa e, oferecendo-nos lugares para que nos acomodássemos, por sua vez atendido por jovens desencarnados, de significativa evolução espiritual, que o assessoravam sem jactância, de maneira discreta e carinhosa. Aí vide o livro Tormentos da Obsessão. Ele colocou aqui, olhar o livro, né, Tormentos da Obsessão, que é um outro livro do Filomeno, porque ele tá querendo fazer menção de que também o Hospital Esperança é um nosocômio, um hospital psiquiátrico que tem lá na Bahia, no plano espiritual. Ele cuida só dessa questão de tormento. E o livro, esse Tormentos da Obsessão, ele vai citar um caso de um espírita muito famoso, daí ele não vai citar quem é, no movimento espírita, o movimento é as pessoas, e que tinha um problema de obsessão profunda, assim. E ali a gente vai aprender algumas coisas sobre obsessão, assim, que a gente talvez desconheça no meio espírita. Tá? Desconheça, a gente acha assim que só tira o obsessor e deu, às vezes não, viu, gente? Só pode estar trabalhando na casa espírita com o obsessor junto. E o plano espiritual, eles não interferem, eles são mediadores de conflitos. Então, às vezes a gente pensa que está fechadinho, não, estou protegido. Porque nós temos as nossas escolhas, né? Nós temos que estreitar o que falamos do que fizemos, para poder diminuir os laços da obsessão. Se a gente não fizer isso, é só um discurso. E aí a casa espírita, ela não resolve, né? Então, ele cita aqui o Tormento da Obsessão, porque ele vai falar da menção do Eurípides, mas e também do Hospital Esperança. Só para fazer um adendo, então. Eu continuo? Isso aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Saudou-nos com edificação. Estou informado que desejam ampliar as atividades espirituais em nossa clínica psiquiátrica, o que muito nos conforta e sensibiliza. Jesus, o divino trabalhador, continua alargando a sua seara de amor e luz, necessitando de obreiros dedicados ao serviço. Há muito sofrimento em toda parte, especialmente no mundo terrestre, e tudo quanto façamos constitui valiosa contribuição de amor para atenuar as dificuldades e as dores dos nossos irmãos. Estejam, portanto, muito à vontade. Jacques Werner, representando os Antonelli, que lhe solicitaram ser o porta-voz das suas aspirações, expôs com clareza. Nobre benfeitor, graças à misericórdia dos céus, como é do vosso conhecimento, tem-nos sido possível conduzir a clínica dentro dos padrões éticos e científicos, propostos pela ciência psiquiátrica atual. São numerosos os seus dedicados trabalhadores voluntários e remunerados,
conforme as possibilidades de cada um, e os resultados terapêuticos têm sido valiosos. Muitos daqueles que iniciaram o trabalho no corpo físico, hoje permanecem cooperando em espírito ao nosso lado, como nos dias já idos, com devotamento comovedor. Renovam-se os quadros dos servidores e o ideal permanece dentro das condições de cada época e das circunstâncias que lhes são pertinentes. Como o benfeitor sabe, porque daqui partem para a terra as propostas de elevação e as novas terapias de misericórdia, de compaixão e de caridade, ao lado dos valiosos investimentos farmacológicos para modificarem os estados de consciência alterada e as alienações mentais, novos paradigmas vêm sendo propostos em benefício dos irmãos enfermos. Entre eles, o tratamento diuturno, facultando-lhes o retorno ao lar, ao entardecer, a fim de não serem rompidos os liames familiares e sociais, que fazem parte do processo reencarnatório, graças ao qual se renasce onde se faz necessário, para a evolução e não onde se gostaria. Deste modo, temos em mira ampliar o atendimento espiritual, estimulando essas medidas saudáveis e desenvolvendo a prática das terapêuticas desobsessivas. Fez uma pausa, e porque nenhuma pergunta lhe fosse dirigida, prosseguiu concluindo. É para mim fazer pausa, Fabiana? Eu acho que nós vamos ter que seguir até o fim por causa do tempo mesmo. Aí sobrar um pouquinho a gente fala. Convidamos o experiente amigo Dr. Inácio Ferreira e a digna médium Senhora Maria Modesto Cravo, com valiosa experiência adquirida no Hospital Espírita de Uberaba, quando nele trabalhavam com afinco e dedicação incomuns, por longos e proveitosos anos, tendo-se em vista as dificuldades e gravames da época, para que nos auxiliem na instalação do novo mecanismo de recuperação da saúde mental e emocional. Concomitantemente, convidamos também o nobre Dr. Juliano Moreira, paladino da terapia do amor e da ternura, ao lado dos recursos médicos necessários, bem como o venerando José Petitinga e o irmão Manuel Filomeno de Miranda, que se especializaram na prática da desobsessão, para que nos uníssemos em uma equipe especializada para a instalação do procedimento espírita cristão em nossa instituição. Pensamos em rogar ao nobre benfeitor que nos conceda o aval indispensável à programação, intercedendo junto ao sublime terapeuta, em nosso favor, para que nos dignifique com as suas bênçãos. Silenciou. Eu me encontrava profundamente sensibilizado. Nunca participara de uma solicitação desta natureza, da maneira honrosa como era apresentada, do clima de elevação em que transcorria a reunião com o sábio mentor. Pairava uma tranquila expectativa em todos nós, desenhando um suave sorriso na face esplendorosa. O elevado espírito respondeu, indagando: quais os recursos humanos que se encontram à disposição de todos para um programa de tal envergadura? Sem delongas, o interlocutor respondeu: graças à doutrina espírita, dispomos de um grupo seleto de trabalhadores da mediunidade, que nos vem auxiliando nos estudos e na aplicação dos passes, que se encontra equipado de recursos de amor e de abnegação para o programa. Demonstrando fidelidade ao dever, caracterizam-se todos pela seriedade com que se entregam ao ministério mediúnico, portadores de afeto pelos irmãos alienados. Alguns deles iniciaram o seu labor mediante as obsessões que os aturdiam, recuperando-se com o beneplácito do divino médico. E o correspondente esclarecimento das suas antigas vítimas, naquela ocasião, em condição de algozes infelizes.
Outros, dominados pela certeza da lídima fraternidade entre os dois planos, oferecem-se com carinho, porque sabem quanto podem ser úteis aos irmãos perturbados pela ignorância e pela loucura da cobrança, ajudando-os a sair dos labirintos do ódio. Por outro lado, um bom grupo de psicoterapeutas para desencarnados, companheiros que sabem dialogar e compreender as aflições destes espíritos, igualmente se encontra disposto a participar do labor. Consultados oportunamente, quando desdobrados parcialmente pelo sono fisiológico, todos que foram convocados demonstraram entusiasmo e alegria em poder servir. Reconhecemos, no entanto, que ante as refregas que se fazem inevitáveis, as conjunturas muitas vezes afligentes, que decorrem das reações dos grupos mais perversos e das entidades mais violentas, são fatores que contribuirão para o desânimo de alguns, para a deserção de outros, para situações menos felizes em diversos. Nada obstante, após a seleção natural, ficará uma expressiva quantidade de devotados e leais servidores do Evangelho, que desejarão prosseguir a qualquer preço, contribuindo para a recuperação possível da saúde dos pacientes, dentro, naturalmente, das programações estabelecidas pela lei de causa e efeito. Calou-se e o benfeitor, com serenidade comovedora, explicou. Simone, Oi? tu tá com a gargantinha meio sequinha já, né? Não, eu sou rouca mesmo, assim, quando eu estou lendo. Eu vou Mas convidar o seu Roberto. Pode ser, Mas seu tem a Roberto, para nos dar uma participação. mãozinha? Pode ser. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciências e de vidas, por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano no seu processo de crescimento moral e de significação individual. Penetrando a sua sonda de investigação no âmago do ser, identifica as razões geradoras dos seus padecimentos e oferece-lhe a terapêutica especial da regeneração moral para que desapareçam as raízes do mal em predominância. Ao mesmo tempo, a sua proposta cristã de caridade constitui o seguro suporte para os resultados felizes em qualquer tratamos de natureza socorrida. Oferecê-lo ao pensamento terrestre é dever de todos aqueles que, nas suas fecundas lições de sabedoria, encontramos o pão de vida e o encorajamento para o avanço libertador. Não será exclusivamente através do ensino, da exposição das teses robustas que dispõe, mas, sobretudo, mediante o exemplo de abnegação e de lucidez em favor da sociedade em desalinho, mantendo alto padrão moral de conduta e saudável postura de discípulo de Jesus em todas as circunstâncias, sem o acumpliciamento com o mal e a desordem que campeiam volumosos. A serenidade no trato da aplicação da doutrina, na vivência e na operação da fraternidade, chamará atenção para os seus valiosos conteúdos iluminativos, defluentes da lógica e da razão, despertando o interesse daqueles que desconhecem, que identificarão os excelentes frutos de sua árvore abençoada através dos atos dos seus profitentes. Convence-se mais pelo exemplo do que pelas palavras, exceções feitas em algumas circunstâncias, quando o conhecimento profundo faz-se incontestável. Aos espíritas, portanto, está confiada a tarefa de projetar a luz mirífica da imortalidade nas densas sombras do materialismo terrestre, orientando as consciências obnubiladas pela ignorância dos seus postulados, assim como demonstrando a sua excelência
pela conduta feliz que se permite. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem na atual ou fizerem existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, dando lugar a distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam em tomadas para a fixação de plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, que lhes sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime. Como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, a culpa gravada no cerne de ser faculta a sintonia com seus adversários, em relação aos quais tem dívidas a acertar. É natural, portanto, que essa ciência religiosa e filosófica contribua de fato em favor da saúde espiritual de todos aqueles que se encontram em cursos nos soberanos códigos da divina justiça. Trabalhando com o ser integral e não apenas como uma parte dele, o Espiritismo possui inestimáveis recursos para propiciar o bem-estar e o equilíbrio do candidato à paz e à iluminação. De modo, consideramos de muita utilidade a proposta que nos é apresentada e, sem restrição de qualquer natureza, anuímos em participar das atividades terapêuticas em vista, a serem aplicados ao primeiro ensejo. Entregando-nos ao comando do Divino Médico das Almas, trabalhamos conscientes das nossas responsabilidades, elegendo o dever como caminho, a humildade como recurso indispensável e a caridade como ferramenta de luz à execução da obra em pauta. Silenciou momentaneamente, e enquanto se aureolava de peregrina luminiscência, derramando magnetismo que inundava a sala de vibrações dulce-rosas que nos levaram às lágrimas. Encerrou a entrevista asseverando: o Pai Celestial jamais nega ao Filho aquilo que lhe é imprescindível à felicidade, sempre propiciando os recursos hábeis para consegui-la. Jesus ensinou-nos a pedir-lhe com humildade e submissão de amor. É o que fazemos no silêncio dos nossos corações e nas vibrações das nossas mentes, submetendo-nos à sua superior vontade em todas as circunstâncias. Estais certos de que as vossas propostas de caridade serão levadas à instância superior e envidaremos esforços pessoais para os projetos atuais sejam transformados em ação edificante para o bem de todos. Que o Senhor da vida a todos abençoe e vos conduza no cumprimento do dever de fraternidade e amor que vos anima. E depois em paz. No silêncio natural que se fez, ouvia-se o pulsar do sentimento de todos. O amigo Jacques, dominado pelas lágrimas de gratidão e de afeto, levantou-se, acercando do coroável benfeitor, e auscultou-lhe a mão ternamente, sendo seguido por Antonelli, por Dona Modesto Cravo, pelos doutores Inácio e Moreira, por fim por Petitinga, e nós, que não podíamos ocultar as emoções superiores que nos dominavam. Os jovens acólitos, desencarnados, conduziram-nos à porta de saída. Olhamos para trás e o benfeitor, com um sorriso de ternura, meneou a cabeça afirmativamente, mantendo-nos envoltos na emoção de harmonia que dele emanava. Chegando à parte externa do edifício, entre árvores frondosas e coberta de flores especiais, ainda mantínhamos a emotividade sem podermos balbuciar a palavra. O percurso de retorno ao local em que nos alojávamos
foi feito em silêncio e reflexão, em face da responsabilidade que assumimos perante o mentor da clínica, verdadeiro exemplo de amor e de abnegação. Poderia estar desfrutando das excelências da paz em decorrência das suas conquistas terrenas e dos seus labores fora do corpo. Nada obstante, continuava no trabalho de dedicação aos menos afortunados, de socorro aos alienados que, de alguma forma, somos a grande maioria na sociedade terrestre e também fora dela, com otimismo e ternura. Certamente que o Rei do Céu está no íntimo de cada um, e o trabalho é a moeda de felicidade que mais enriquece a todos que se lhe entregam. Reflexionei, então, como seria possível um paraíso construído pela indiferença dos seus habitantes privilegiados, em relação ao sofrimento de bilhões de seres encarnados no planeta em expectativas sombrias, em dores lancinantes, em tormentos incomparáveis, assim como de muitos mais que vagueiam na ignorância no mundo espiritual. Como poderia ser o amor tão frio em relação aos infelizes, quanto aquele que o vivenciava não mantinha compaixão nem sentia a necessidade de ser solidário com os desditosos, de socorrê-los, de inspirá-los. Então me recordei de Jesus, o servidor infatigável que até hoje trabalha, imitando o Pai, que também trabalha incessantemente. No universo, galáxias são devoradas pelos buracos negros, enquanto outras são formadas pela poeira cósmica em infinito movimento da criação. À medida que volitávamos de volta ao lar temporário, podíamos ver a Mãe Terra, envolta pelas nuvens, mergulhada em azul deslumbrante, nos seus graciosos périplos, em volta de si mesma e da grandiosa estrela solar. Aguardei discretamente que os responsáveis pelo trabalho tomassem a iniciativa de apresentar o projeto sobre as atividades que iríamos iniciar. O cérebro se me esfervilhava de interrogações, de que não tive o atrevimento sequer de apresentá-las ao querido amigo José Petitinga, com o qual mantinha mais intimidade em face da larga convivência na terra e após o túmulo. A paciência é virtude que deve ser cultivada, a fim de ser conseguida a edificação interior e a coragem para os enfrentamentos naturais, que favorecem a compreensão e a aquisição da sabedoria. Desse modo, esperei a oportunidade própria para melhor penetrar nos delicados meandros do conhecimento espiritual de que participara naquela manhã deslumbrante. Bom, passou um pouquinho, mas não faz mal. Pessoal, vocês perceberam que esse final aí que o Roberto leu, depois eu passo a palavrinha, se o Roberto quiser comentar alguma coisa, ele resumiu o livro, tá? O que é o nome do livro? Transtornos que são psiquiátricos, mas que também são obsessivos. Então, ele está querendo falar, ele fez todo um chamado dizendo para nós que a contribuição da ciência espírita é mostrar que, ao lado dos transtornos psiquiátricos, tem os problemas mencionados de obsessão. E que nós precisamos, ele vai citar enquanto cientistas, né, da mente humana, entender esses meandros e trabalhar com Jesus, com amor, com compaixão, porque está engendrado ali processos de ódios, né? Obsessão é ódios. E aí tem que trabalhar e auxiliar essas pessoas. Mesmo, ele vai trazer, resumindo também, que já vai ter a contribuição da medicação, da farmacologia, né, como ele vai dizer, para auxiliar nesse transtorno, porque a pessoa traz um transtorno porque ela fez aquele mal. Além do transtorno que ela traz no corpo por ter feito mal, ela também traz o próprio
o obsessor como um vingador. Então, a medicação vai auxiliá-la, mas também tem que entrar o processo da fraternidade do amor, que é tentar diminuir aquele ódio que existe entre essas criaturas. Então, o que o Filomeno está querendo dizer é que não nos importa agora ficarmos discutindo quem é culpado e quem não é, mas sim trabalharmos com amor. E esse capítulo, então, ele resume o nome do livro, né? Vocês perceberam? Alguém quer falar alguma questão? Nossa. Fabiano, Uhum. eu não sei se seria oportuno, na próxima semana, nós reinsetarmos essa parte final aí, porque em função do horário, né, nós já passamos um pouco do horário, e é muito provável que até outros irmãos e irmãs aí queiram se manifestar, né? Aí fica a critério, né, a gente retomar o assunto nem que seja apenas para um complemento, né? Claro, fiquemos à vontade. Bom, da minha parte seria isso. Se alguém quiser ainda se pronunciar, ou como dizia antigamente, né, cale-se para sempre. E então fica para a próxima semana a programação de atividades e a sugestão do seu Homero de nós trabalharmos, mas ele deixa clara essa surpresa, né, que é a ciência do futuro, a ciência do nosso mundo, tá, gente, que nós vamos viver para os próximos anos, e graças a Deus vai ser, que é o fim da dor, no sentido de que nós vamos ter recursos para trabalhar. Porque o mundo de regeneração, ele é um mundo de transição entre expiação e mundo feliz. Está lá no Evangelho. Então, ele tem os problemas ainda, mas a ciência vai estar... Como não vai ser mais a expiação pesada, nós vamos ter recursos. E aí esses espíritos, tanto eles como nós, estamos nos preparando para este mundo novo, porque vocês vão ser citados. Vocês vão ser citados nas universidades. Quem era aquela gente que já falava disso e nós não víamos? Vocês já se deram conta que esse vídeo que vocês estão aqui está sendo gravado no futuro, quando vierem novos médicos, né, para trabalhar nessa questão, eles vão dizer, mas essas pessoas já falavam de uma ciência nova. Então, que fique registrado aqui este momento para vocês que vão ver nós aí no futuro. Tá? Nós já estávamos na frente. Seria isso, pessoal, da minha parte, se alguém quiser complementar, e passo para o Homero. Tudo bem, pessoal. O registro do seu Roberto está feito. Vamos pedir para a nossa irmã Genesi fazer o encerramento. Então tá. Abastecidos, né? Todos nós, com tantos ensinamentos, tanto que refletir ainda após o nosso encontro da noite. Eu convido a todos mais uma vez para que elevemos o nosso pensamento e possamos agradecer a este plano espiritual amoroso, a Jesus que nos convida todos os dias, a todos os momentos, para que nós possamos ser um pouquinho mais amorosos, fraternos, e te pedimos, Jesus, irmão amado de todos nós, que possamos, através da tua misericórdia, nos fortalecer dentro deste entendimento, nos comprometendo uma vez mais, porque já nos comprometemos em outros momentos, a fazer a nossa parte, a trabalhar dentro dessa doutrina que tanto nos esclarece e que nos mostra a cada momento quanto temos de fazer para o nosso crescimento e ajudar aqueles que conosco ombreiam essa doutrina e a convivência dentro dos nossos lares, na sociedade, enfim. Que possamos, Jesus, termos essa responsabilidade sempre presente, intimamente,
e que possamos desenvolver a cada dia o melhor em nós para podermos trabalhar melhor com o outro. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos da espiritualidade maior, irmãos encarnados e desencarnados, que juntos, com certeza, nos acrescentou muito nessa noite para as nossas vidas. E assim nós te pedimos, Jesus, a permissão para encerrarmos o estudo da noite, e rogando sempre as bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e aqueles irmãos, Senhor, que hoje sofrem as suas provações, as suas expiações, o teu amor possa envolver cada coração, permitindo a superação de si mesmo e o fortalecimento, a paz e a luz. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, que assim seja. Boa noite, pessoal. Beijo no coração de cada um. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.